Boa noite a todos. Esta é a Aprocin do dia 17 de abril de 2023. Estamos realizando a Aprocin, que é a técnica energética interassistencial grupal, presencial e à distância, né? A Aprocin, que é patrocinada pela ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, que tem sede em Jundiaí, São Paulo. A Aprocin é realizada todas as segundas-feiras, entre 18h50 e 8h05, e depois nos reunimos, né, pelo Zoom, para fazer os nossos relatos, sincronicidades, né, dessa prática energética. Vamos falar um pouco mais sobre a Aprocin. A Como eu falei, é uma técnica energética interassistencial e você pode participar conosco também. Você pode adquirir mais conhecimento sobre isso. Você precisa apenas fazer 2 cursos, tá? O curso EAD Intro, na nossa lojinha Evoluap, que eu vou mostrar para vocês, e de reorganizações extrafísicas. Tá aqui a nossa lojinha Evolua App, onde você pode adquirir livros escritos por nossos aproximadores, pode adquirir cursos, temos quase 30 cursos no projeto Conscienciologia no Cotidiano, né, que estão alguns livros, e o nosso endereço é acipec-evolua-up.cowbell.shop, tá? E você vai ter acesso à nossa loja e vai poder eh, comprar os cursos e tal, e fazer os cursos para você poder participar conosco na Procinha segundas-feiras, né? Toda segunda-feira nós temos uma frase que é retirada do Léxico de Orto Pensatas, né? Léxico de Orto Pensatas, que foi escrito pelo professor Valdo Vieira. E a frase de hoje é: a autocorrupção, de fato, somente se extingue no universo das manifestações da consciência, quando ela não mais se permite enganos mínimos de rotina, ampliando a estrutura da auto-organização, né, do léxico de ortopensados. Eu também peço no nosso grupo que os aproximadores deem sua opinião sobre a frase do dia, né? E aqui está. O Gotardo. Bom dia. Suplantar a autocorrupção em meu pensamento, se inicia pelo autoconhecimento, ou mergulho no foro íntimo e pelo conhecimento de meu propósito existencial. A Kátia Berenice, ficar atento constantemente, dia a dia, hora a hora, nas autocorrupções, levando ao autoconhecimento e à autoorganização. O Walter colocou autocorrupção e maturidade consciencial. A Silvia, a autoorganização ajuda a consciência a eliminar a autocorrupção. A Virginia colocou autocorrupção, direcionamento pessoal equivocado. Temos mais algumas opiniões sobre a frase do dia. A da Cíntia, autocorrupção, negligência de hábitos saudáveis. E a Isabel, bom dia, pedir para deixar a opinião, né? Observação do momento presente, reflexão e ajuste dos pensenes doentios. Vamos fazer alguns avisos antes de começarmos os relatos feitos pelos aproximadores que estão em Jundiaí, São Paulo, e nós que estamos trabalhando remotamente. Aqui temos o QR Code, o PUD, do perfil único digital da nossa lojinha. Você pode dar pausa agora, apontar sua câmera para cá e você vai direto para a nossa página clicando. Aqui temos o Evoluap, a nossa lojinha que eu já mostrei anteriormente para vocês. O curso que está acontecendo nas quintas-feiras, toda quinta-feira, entre 19 e 21 horas, temos um curso de Conscienciologia. E no momento estamos tendo o curso de Educação Cosmoética, um excelente curso que aconteceu já 6 e 13, vai acontecer dia 20 e 27 de abril, de 19 a 21. Alguns itens do que está sendo tratado, temas abordados: desvinculação cosmoética, sutileza cosmoética, infiltrado cosmoético, interessantíssimo o assunto. Então, ainda há tempo de você se inscrever. Entre no nosso ED, você pode ver as aulas que já aconteceram e assistir. E, para o mês de maio, temos o curso de ressomatologia, que é o estudo da ressoma, que é o estudo de quando nós estamos na intermissão, não temos o corpo biológico e renascemos aqui, né,
para termos uma nova vida, para continuarmos a nossa evolução. Então, interessantíssimo, o investimento é de apenas R$ 65. Não deixe de participar desse curso interessantíssimo e que vai acrescentar à sua vida. Chamada para o Congresso Internacional de Para-Urbanologia da CIPEC, vai ser em 2024. Se você quer escrever um artigo sobre conscienciologia, sobre a, a pesquisa que você estiver fazendo, clique aqui, aponte sua câmera para cá, para esse QR Code, e ele vai lhe direcionar para o local correto, onde você vai ter informações e poder saber como criar o seu artigo. Ok, nós vamos chamar o pessoal de Jundiaí, São Paulo. Eles vão fazer os relatos deles primeiro, e depois nós, que estamos remotamente, vamos fazer os nossos. Só um momento. Então, pessoal, nós vamos passar para a nossa equipe lá em Jundiaí, São Paulo, os aproximadores que estão lá, eles vão fazer os relatos deles primeiro. Virgínia, você pode assumir daí? Ok, boa noite a todos. Boa A noite. gente, então, hoje está com uma nova aproximadora, é a Andréia, ela é da cidade de Amparo, estado de São Paulo, e veio fazer a primeira aprocinha aqui no Aproximar. Então, aí eu vou passar para ela fazer os relatos, porque também ela tem horário para pegar o ônibus de volta para a cidade dela, tá bom? Oi, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, presente hoje, na família da Bruxim. E é um prazer fazer parte desse fluxo evolutivo cósmico. E vamos lá, então. Quase que começando, na fase 1, as minhas pernas ficaram tremendo. E o coração estava na cabeça. É assim, eu senti uma pressão na cabeça. Então, a fase 1 é isso. Daí, a fase 2 do arco, que eu apliquei na Dona Virgínia, eu senti uma quentura no meu corpo e minhas mãos ficaram grandes. Na fase 3, também uma pressão, um coração acelerado, uma pressão na cabeça, e veio na minha mente cemitério. Na fase 4, apareceu do meu lado direito um furacão, e a minha cabeça ela virou inteirinha para o lado direito. E depois eu vi, assim, veio uma imagem do Sr. Walter dando uma aula, e ele fez um desenho de uma âncora, com 5 pontas, tinha a âncora. E depois veio um macaco gigante, só que esse macaco ele fazia banana, assim, sabe como se faz banana com o braço? E um homem correndo, ele corria muito rápido, assim, mas não sei por que estava correndo. Bom, na fase 5, eu vi uma mina de energia, mas não sei que mina é essa. E depois eu vi uma fumaça preta, em volta da fumaça, ela era iluminada. Depois ela foi ficando cinza e depois amarela. Depois eu vi uma nave, acho que na Fraternidade, eu vi uma nave enorme, verde, e ela soltava raios assim, prata. E ela soltava raios e depois ela absorvia alguma coisa, abria para absorver. E depois, acho que é os evoluciólogos, né? Eu vi um monte de pessoas e tinha uma ala dos carecas, uma ala só de gente careca, assim.
E depois o outro dos serenões, eu vi o mar, umas ondas gigantes assim, mas só o mar mesmo. E depois eu mentalizei na oficina, eu mentalizei a oficina da saúde, aí depois os assistentes da noite, depois eu fui para minha família, depois eu fui para minha rua e para o meu bairro. E acho que é isso. Desculpa se eu esqueci alguma coisa, e porque às vezes também eu saía daqui, assim, o pensamento saía um pouco, sabe? Mas é isso. E eu gostei muito e é um prazer fazer parte dessa equipe. Muito obrigado e boa semana a todos. Eu quero dizer que teve já uma sincronicidade. Tinha uma nave muito grande no alto do aproximário. Eu quero falar porque ela vai sair, né? Assim ela já fica sabendo. Era verde, muito verde, e essa luz que vinha da nave, ela irradiava para todo o aproximário, que era tudo verde, que era cura, né? Para todos os assistidos e para todos que estão aqui presentes também, e para os que estão à distância. Era isso que eu queria falar antes que ela, né? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Posso falar, continuar? Na preparação, eu senti uma facilidade muito grande, já senti essa equipe extrafísica, né, já aqui no ambiente. No arco voltaico, aplicando na Zaide, senti uma energia que saía assim, em fluxos, fazendo com que entrasse pelo frontal e passasse pelo coronário, formando aquele circuito, né, frontal-corono. E era uma energia, assim, muito calma, uma energia muito fraterna. Recebendo da Zaide, a energia era muito quente, eu me sentia, assim, em harmonia, e no final recebi um banho energético muito gostoso. Gratidão. O pilar, ele girava, enquanto recebia do alto do aproximário, como eu comentei, né? Uma luz que vinha de uma nave, era uma esfera muito grande, verde, colorindo todo o aproximário. E os assistidos da noite recebiam, né, essa assistência através dessa luz verde, assim como todos os aproximadores que estavam presentes e os que estão à distância. Na OFIEXIS, eu senti, assim, uma conexão muito grande com essa central e muitas macas para assistência aqui no aproximário, no momento, né, que eu me conectei com a OFIEX. Da energia, que foi antes, né, uma floresta com uma mata muito verde, hoje para mim é tudo verde. Visualizei a pantera, outros felinos, e também um cachorro que eu nunca tinha visto, ele era muito grande, ele parecia um husky siberiano, com aquele olhar muito bonito que eles têm. Depois, no bolsão, eu visualizei, né, todo o cenário político, e que, junto com a serenosfera, que eles possam ajudar o Brasil e todos os envolvidos, para que eles possam ser tocados por essa energia. Exteriorizei geral para todo o planeta, para os países em conflito, seus governantes, para o quadrante América do Sul, para o Brasil e seus governantes, e para o FICIM, que é o meio ambiente. Visualizei novamente as florestas, e também para as crianças e seus familiares, que sofreram aí, né, um problema sério aí um tempo passado, e outras crianças mais que estão também, assim, muito aflitas, elas estão muito temerosas, tanto ela como os pais e os professores. Então, eu esterilizei muita energia
para que eles sejam todos protegidos, né? Cada um aí na sua escola, no seu ambiente. E assim, acabei muito bem, recebendo muitos banhos energéticos. Agradeço, né, por mais essa participação a todos e uma boa semana. Obrigada. Vou passar para a Zaide. Boa noite a todos. Hoje, quando eu cheguei um pouco adiantada, aí já comecei a fazer a vibração energética, né? Fiz, depois muita exteriorização. Ao receber o arco da Tânia, me senti muito, muito bem. Estava uma vibração energética muito boa, muito fraternismo, muito carinho. E ao aplicar também, me conectei com os amparadores, né? E fiz o arco para ela, onde as minhas mãos se aqueceram muito e se aumentaram de tamanho. Depois, no pilar, eu não vi o pilar formar, mas mesmo assim coloquei os pedidos tudo no centro e nas conexões também. Eu somente acompanhei e não tive percepções. E na quinta fase, eu apaguei geral, mas apaguei mesmo, só voltei na desassimilação. E estou bem, fiz uma boa desassimilação, e muito obrigada, e boa noite, e boa semana a todos. Até a quinta. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Na fase 1, eu tive muitos bocejos e comecei a sentir bastante calor. Me conectei aqui com o pessoal dos aproximadores, né? Tanto os daqui do aproximar como os da distância. Na fase 2, aplicando o arco na Berê, eu percebi em volta da cabeça dela a Dimené, né? E aí, de repente, a cabeça dela desapareceu e só tinha aquela energia em volta dela num todo, né? Recebendo, eu sentia entrar pelo meu frontal uma energia muito quente. Essa energia descia para os meus palmos chakras e dali saíam pulsos de energia bem quentes para o ambiente, sabe? Eu senti muito bem-estar, eu comecei a sentir uma pressão no olho direito. Entrei na fase 3, né? Sentindo bastante calor, e o pilar girava lentamente. Comecei a colocar os assistidos da noite, e essa pressão no meu olho direito começou a aumentar. As energias continuavam a ser exteriorizadas pelas minhas mãos em pulsos, e eu comecei a sentir uma emoção grande, uma presença próxima. Eu tenho uma sinalética de presença de consciência, que é o aquecimento do meu frontal, do meu rosto e do meu laringo chakra. E eu senti um tremor interno e essa emoção por essa presença. Não consegui identificar na hora quem era. Eu entrei nas conexões, muitas cenas, muitas conversas mentais e descoincidência, mas eu não tenho nenhuma assim, percepção rememorável. Eu entrei no bolsão, exteriorizando bastante energia aos assistidos da noite, né? E me veio a imagem do Jezrael, envolto numa esfera de luz branca em torno do corpo todo dele. Eu continuei enviando energia ao planeta, à minha oficina, ao meu quadrante holopensênico, né? E eu senti de novo essa presença próxima do meu rosto, com essa sinalética novamente, do calor no frontal e no rosto. Várias cenas mentais passando, e aí apareceu essa minha amiga Consciex, e ela conversava comigo, e ela me pedia, assim, algumas coisas para a neta dela. Ela conversava e falava, e eu comecei a ter muitos bocejos, várias outras cenas da gente conversando, ela ainda com sim, né? Mas passou muito rápido, quando eu percebi, já estava sendo chamado para desassimilação. Eu terminei me sentindo muito bem e bastante agradecida por poder participar. Uma boa semana a todos e obrigada, viu? Boa noite a todos.
No início, o campo estava bem tranquilo, bem formado. No arco voltaico, com o Walter, procurei passar a melhor energia para ele. Recebendo, senti uma energia muito fraterna e nas outras fases não tive percepção, só procurei exteriorizar e estou bem. Boa noite a todos e boa semana. Olá, Carlos. Por aqui a gente já terminou, porque o pessoal foi levar, né, a Andréia. Então, boa noite aí. Obrigada. Tá joia. Obrigado ao pessoal de Jundiaí, São Paulo. Nós vamos passar para o pessoal que fez remotamente à distância. O Fernando e a Cíntia podem trazer seus relatos agora. Boa noite a todos. Boa noite. Eu iniciei a primeira fase, né, com o estado vibracional. No início, bem intenso, assim, aí depois ele acalmou, abrandou e passei essa fase tranquilo, assim, sem muitas percepções. E quando eu comecei o arco voltaico com a Cíntia, o que eu percebi, assim, no rosto dela sentada na cadeira foi uma não é esfinge, não, um busto egípcio, assim, de das rainhas lá do Egito, uma coisa assim. E quando eu estava recebendo, eu senti muita alegria, né, uma leveza, e passava muitas imagens rápidas na minha mente, eu também não consegui identificar quais. Na fase do pilar, me veio muito forte a ideia do sol, da conexão com o sol novamente. E depois, quando eu me percebi, já tinha passado as centrais extrafísicas, eu não peguei nada. E fui direto pro bolsão. Aí, quando eu vim aqui para a cama, me veio a ideia de vir para a cama também. Aí eu vim, e durante o bolsão me veio muito forte o dia 20 de abril, com essa questão da violência e a coincidência de que é aniversário do Hitler e do massacre que aconteceu nos Estados Unidos, assim. Então isso aí marcou meu início do bolsão. Aí depois veio a questão da saúde mental ligada a tudo isso, que é a minha oficina. E depois eu não lembro mais, assim. Aí eu terminei meio assustado também, com a sensação de ter passado muito rápido. E eu estou muito bem aqui. Boa noite a todos e excelente semana. Oi, pessoal, boa noite. É, Na fase 1, eu não tive muitas percepções assim no início, porque eu acho que eu tive antes, assim, tipo, umas 2 horas antes eu já estava sentindo todo o processo. Então, quando começou a fase 1, parece que já tinha iniciado. Eu não tive muitas percepções, não. Aí na fase 2, recebendo do Fernando, eu senti uma energia bem suave, mas passou assim rápido. Parece que foram segundos que eu nem percebi. Eu só senti energia suave e acabou. Parece que acabou. Aí aplicando no Fernando, eu senti um fluxo forte em torno da cabeça dele que saíam das minhas mãos, mas eu não tive nenhuma percepção, só isso, só energia. Na fase 3 do pilar, eu não tive percepções, só sentia, né, o fluxo saindo pelo lado esquerdo, mas não veio nada de sinais assim. A fase 4 das conexões, eu senti muita descoincidência e eu não via nem passar assim as fases. Eu só lembro que na parte do Evoluciólogos foi quando eu tive um despertar e recebi um monte de mensagens
de sentimentos elevados, assim, viam as frases, os sentimentos que amplificam a assistência. E aí, quando foi na serenosfera e em diante, eu também já comecei a sentir mais descoincidência. É como se eu despertasse só na parte do evoluciólogos e os demais eu fiquei bem descoincidente. Na fase 5 foi interessante o campo formado, assim, já estava intenso, né? Eu tive é como se eu voltasse aqui para o campo para perceber uma situação interessante. É como se eu percebi minha mãe aqui dentro, era uma para-realidade, uma coisa assim diferente. A minha mãe vinha e falava alto, para assim, bem alto, mas aí ela falava para o meu irmão mais velho que parece que estava acoplado no Fernando. Era uma coisa, o Fernando deitado do meu lado, e aí era como se meu irmão como se o Fernando fosse o meu irmão. E minha mãe chamando, assim, uma coisa diferente. E aí o campo, nisso que eu tive essa para-percepção, o campo estava mais intenso, só que aí eu descoincidi novamente e aí passou rápido. Foi assim, quando eu vi já tinha terminado. Foi isso. E eu tô bem, foi tranquilo assim a desassimilação e tá tudo tranquilo. Grata por mais uma semana. Boa noite, pessoal. Obrigado, Fernando e Cíntia, pelos relatos, tá ok? Uma boa semana para vocês. O Gesrael, pode falar agora, meu querido. Carlos, passa uma tarde na minha frente, por favor. Sem problema, tranquilo. A Silvia, pode falar agora? Boa noite a todos. Hoje eu percebi o campo tranquilo desde o início, apesar da grande demanda de assistência. Fiz a circulação fechada das energias, instalei o EZ profilático, exteriorizei energias para o meu aproximário e para o aproximário da CIPEC. Na fase 2, ao aplicar o arco no Gotardo, inicialmente eu senti o campo energético dele um pouco agitado, mas logo foi se acalmando e equilibrando. E ao receber, eu senti uma energia fraterna e assistencial. Muita gratidão. Nas fases 3 e 4, eu acompanhei as chamadas, mas não tive para percepções significativas. Mas eu sempre percebo assim, muita movimentação, mas é uma movimentação organizada, muita energia, gratidão por fazer parte desse grupo, muito fraternismo, interassistência e uma conexão com o universo. E muita serenidade. Eu percebo que essa sequência, né, agora, depois desses meses de aproximo, eu consigo perceber que essa sequência das fases e das conexões, elas têm uma lógica, como se fosse um preparo para entrar na fase 5 plenamente, né? Aí, na fase 5, eu instalei o EZ, exteriorizei energia para a formação do bolsão, coloquei os pedidos de assistência geral, exteriorizei energia para a minha oficina, que é da saúde de Jundiaí, o meu quadrante, que é América do Sul e Antártida, e achei que passou tudo muito rápido. Fiz a desassimilação, estou super bem e agradecida a todos. Boa noite. Obrigado, Silvia, pelos relatos. Uma boa semana para você. Obrigada, igualmente. Ok. A Vali pode trazer seus relatos agora. Boa noite. Desculpa aqui que o equipamento tá me dando trabalho, mas vamos lá. Então, na preparação, eu estava muito tranquila, o campo já estava assistencial, e eu fiz a mobilização básica das energias, e já fui me sentindo, assim, bastante bem. No arco, ao aplicar na Vera, minhas mãos pulsavam lentamente, e aí elas chegavam assim até, quer dizer, né, eu tinha a sensação que elas se movimentavam assim para frente e para trás.
e eu espirrei bastante enquanto estava aplicando. Ao receber, eu senti assim, muita paz e serenidade. Aí eu cheguei a me descoincidir e aí voltei na fase 3. Assim, não tive muita percepção, porque depois novamente eu voltei a me descoincidir. E eu só me lembro assim que eu vi um barulho extrafísico. Um barulho não era assim muito alto, mas parece que estavam mexendo assim em alguns objetos. Nas conexões da fase 4, eu não entrei descoincidida, não tive percepção, e aí eu voltei, né, na fase 5, no bolsão, quando aí eu, né, exteriorizei, percebi de exteriorizar bastante energia, coloquei todos os meus pedidos de assistência, meu, minha oficina, meu quadrante, e não tive, assim, quase percepção. A única coisa, eu achei que passou, assim, bastante rápido, e quando a minha gravação parou, faltava pouco, e aí eu achei que, né, tivesse acabado, fiz a desassimilação, e quando eu fui ver ainda faltavam 5 minutos. E quando né, terminei essa fase 5, eu estava com o cardíaco, assim, é, disparado, né? E- mas estou bem, tá tudo tranquilo, com uma sensação de dever cumprido. Obrigada a todos e boa semana. Obrigado, Eli. Boa semana para você também, as melhores energias. Obrigada. O Gotardo, pode fazer seus relatos agora. Posso, boa noite todo mundo, estão me ouvindo? Bem? Tudo certinho. Perfeito. Inicialmente o campo se formou muito rapidamente, estava muito tranquilo, havia muita calmia. Recebendo o arco voltaico da Sílvia, eu também senti muito a calmia e o fronto chakra estava muito ativado. E me pareceu estar envolto por o meu soma de uma cor verde, mas uma verde um pouco mais escura. Aplicando arco voltaico, eu percebi sobre a Sílvia uma nuvem, mas era uma nuvem de proteção, parecia uma cor violeta, claro, né? E às vezes dourado. Um volume muito grande, uma nuvem bastante grande. E no final o campo se tornou verde claro. Na fase 3, o campo se formou muito rapidamente e girava de uma forma muito intensa. Eu percebi também uma consim no campo, parecia pedindo ajuda, né? Pedindo algum amparo, né? E uma coisa muito estranha, apareceram vacas com uma pelagem branca e com bolinhas pretas, né? Que tipo falam que é uma vaca holandesa, né? Mas me veio na mente, em função disso, a Índia. Não sei por quê. Na fase 4, na UFIEX, eu percebi uma consim, uma mulher no campo também, que eu destinei bastante energias. Na energia, eu senti uma energia muito intensa no campo, eu senti que eu estava ganhando um banho de energia. Na fraternidade, houve uma descoincidência, né? Na verdade, eu percebi no campo uma circunferência, e no interior dessa circunferência, um olho. Me pareceu um olho de Horus. E eu vi 2 pés caminhando no chão, mas 2 pés descalços, caminhando apenas. Nos planetas irmãos, evoluciólogos e serenosfera, eu apenas acompanhei, mas não tive maiores percepções. No bolsão, eu coloquei no campo os assistidos da noite, né? Eu enviei as melhores energias, exteriorizei também as melhores energias para o meu grupo kármico familiar, minha oficina, que é meio ambiente, e é o quadrante América do Sul, especial o Brasil. Fiz uma boa desassimilização e estou bem, sou grato por ter participado do grupo e desejo a todos uma ótima semana. Gratidão. Obrigado, Gotardo, pelos relatos, a participação no Aprocim. Jezrael, sua vez, meu amigo. Opa, agora vamos lá. Boa noite a todos. Na fase 1, eu entrei em EV, senti a ativação do básico,
Depois exteriorizei para me aproximarem e recebi um banho de energia muito gostoso. E como eu gravo aqui, né, tem um gravadorzinho, e já relatando no gravador, logo em seguida eu recebi outro banho. Na fase 2 eu não troquei o arco com ninguém, mas eu fiquei exteriorizando para todos do aproximário, todos os aproximadores, né? Tanto do plano físico como do plano espiritual, todos os que estão participando hoje do trabalho e também para os que não estão, e recebi mais alguns banhos de energia. Muito amor envolvido, né? Na fase 3, eu praticamente continuei sentindo o que eu estava sentindo na fase 2. Um grande abraço de todos nós envolvidos e senti muito amor nessa corrente de energia, né? E no final da fase eu me desconcentrei e senti uma quebra desse campo. Na fase 4, na OFIEX, eu senti dor nos joelhos e no osso do braço direito próximo ao punho. Depois as luzes vermelhas, mas assim, bem opaco, quase puxando para o vinho. Na central das energias, eu senti a necessidade de dobrar as pernas e juntar os pantochakras. Na fase 5, bolsão, eu apaguei profundamente e só voltei com a chamada para dizer assim. Eu, depois agora, começando a fazer os relatos, eu percebi que minha pele, os lençóis, minha roupa estavam molhados, mas molhados mesmo. Agradeço a todos pela assistência, principalmente a Silvana pelo seu relato. Só como observação, quando eu comecei a acompanhar os relatos, ela já estava fazendo o relato dela, né? Então é isso. Grato mesmo a todos. Um grande e forte abraço. Obrigado, Israel, pelos relatos, a participação na Procim, preciosa. Bom, agora eu vou fazer os meus. Eu anotei bastante coisa. Na fase 1, eu tomei a chuveirada hidromagnética que eu faço antes da Procim, que eu faço a limpeza energética, né? Fiz a retirada do ectoplasma excedente, né? E quando eu estava fazendo a retirada do ectoplasma excedente, eu vi o rosto de um macaco, um rostinho pequenininho, e me veio na mente que esses sub-humanos, extrafísicos, né? Eles são trazidos até nós para terem essa proximidade, para terem essa e irem aprendendo, para talvez, depois de um tempo, passarem a esse outro passo da evolução, que é ser humano, né? Estava com muita descoincidência, muita ativação do front chakra, como se tivesse um buraco da minha testa, mas muito agradável, e muita certeza da assistência. Eu estava sem dupla na fase 2, fiz muita exteriorização de energia, estava muita leveza no corpo, né? Aí, no segundo momento, eu vi cores muito azuis, foram abrindo, e eu vi o mar, e vi vozes, e eu vi algo como se fosse um navio. Tinha pessoas, mas era uma nave, era diferente, estava na água, e pessoas olhavam para a água, para outros pequenos naves que estavam na água, né? E olhavam meio assustadas. Eu vi a cabeça de um homem, ele era uma consciência extraterrestre, tinha olhos grandes, ele se fixava em outro que estava como se fosse um homem a cavalo, mas os dois eram extraterrestres diferentes. Foi o que eu percebi. Na fase 3, o pilar cheirava devagar, mas uma energia boa, tranquila. Ouvi sons como se fosse de vento. E novamente eu vi animais dentro de uma caverna. Vários de vocês também viram animais, né? Vacas e outros bichos. Vi um muito grande que estava no meio desses animais, né? E na fase 4, na FX grupal, eu vi uma fila grande de pessoas caminhando. Não sei para onde eles iam, mas eles não estavam muito bem, estavam meio tristes e tal.
e vi um homem segurando o outro pelo braço, falando para ele não ir. Eram barbudos, brancos, ruivos, meio vikings. Central de energia, tomei um banho de energia muito forte, dos pés até a cabeça, algo muito agradável, esquentou meu corpo todo. Vi pessoas orientais, né, um jovem de uns 25, e ele me olhava assim meio, não sei, com desconfiança. Da Central da Fraternidade, vi muitas cores, eu não sou de ver cores, vi uma água verde que girava. Na Central Isso, da fraternidade. Na da verdade, eu pensei nas verpons, verdade relativa de ponta, que a gente tem que buscar evoluir as verdades relativas de ponta, temos que buscar extrapolacionar, né? Extrapolacionismo, temos que buscar sair da caixinha. Planetas irmãos, muito desconhecido, estados vibracionais, vi algumas pessoas como se fossem árabes. Serenosfera, pensei nos nossos amigos serenões, que cuidam de nós, fazem um trabalho essencial para o planeta. Acho que percebi um projetor volitando à distância, vi uma energia branca, como se fosse, acho que ectoplasma. Na fase 5, eu pensei e foquei na minha oficina, que é da saúde, aqui no Distrito Federal, em alguns assistidos, né? E estou me sentindo muito bem, bem tranquilo. Vamos abrir o espaço. Quem teve alguma lembrança no decorrer dos relatos e quer adicionar alguma coisa, lembrou de alguma coisa, né? A Cíntia já abriu a câmera. Fala, Cíntia. Nossa, enquanto você falava, Carlos, muito bocejo, muito, 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 assim, impressionante. E você falou de árabes e eu lembrei que eu tive visão de mulheres muçulmanas, com a burca e tudo, né? E, e assim, o campo 5 também lembrei de uma fase que foi bem interessante, que teve um processo de perdão muito intenso. Eu acho que eu com auto perdão e hétero perdão, e aí teve nisso eu senti muito calor, assim, muito. Lembrei porque o rapaz falou G, né? Falou que G. viu tudo molhado, e eu lembrei dessa parte também que teve. Aí eu senti muito calor, mas foi bem intenso assim, o encaminhamento que teve em relação a perdão. Foi muito legal. Era isso. Grata. Obrigado. O pessoal de Jundiaí, em São Paulo, lembrou de alguma sincronicidade? Quer fazer alguma colocação? Tânia. Eu já coloquei, né, da Sim. sincronicidade que eu tive com a Andréia antes dela sair, e a Silvana lembrou, assim, que muitas pessoas falaram que passou muito rápido, né? Para mim também, eu achei que a Procim voou. Foi muito rápido. Tá certo. Mais alguém? Tem alguma... O pessoal remoto? A Sil, ela quer Quero A falar. Silvia. falar. Diga, Silvia. Não, sou eu, Carlos. Luciana. Sou eu. Silvana. Silvana. Tudo É. Ana. Carlos, eu queria falar aí da sincronicidade com a Cíntia, que o perdão é um tema que eu estudo bastante, né? E hoje, especificamente, eu estava contando a história de muita coisa sobre o perdão e vim para cá, para o Aproximário, com isso na cabeça. E muitas fases, muitas frases sobre o perdão. E estava comentando com a Virgínia, antes de começar a Aprocim, sobre isso, né? E eu achei interessante a Cíntia falar, e eu estava falando realmente do tema, né? Mas é mais para confirmar a sincronicidade, tá bom? Tá Obrigada. joia, tá joia. A palavra ainda está franqueada. Quem lembrar? Quem quiser fazer mais alguma colocação, lembrou de algo mais, tá bom? Se não, lembrando do nosso curso quinta-feira, Cosmoética, terceira aula, tá? Não percam, né? Conscienciologia no Cotidiano, excelentes cursos, tá bom? Divulguem a nossa lojinha Evolua App. E, pessoal, as melhores energias, uma boa semana para vocês. Até quinta-feira. Tchau, tchau.